Se busca o melhor SUV de luxo grande, ele deve ser totalmente elétrico, ter 7 lugares e você deve considerar o Mercedes EQS SUV. É muito mais do que apenas um EQS turbinado. A cabine é devidamente futurista, as motorizações são potentes, a tecnologia é impressionante e, claro, os preços são altos. O Mercedes EQS SUV tem como objetivo definir o padrão para toda uma nova era de crossovers de luxo grandes, totalmente elétricos e de alto nível. Aqui vamos analisar mais de perto. Depois de já ter desenvolvido o EQS, o sedã de luxo grande totalmente elétrico lançado em 2021, você poderia pensar que teria sido bem simples para a Mercedes criar uma versão SUV moderna do mesmo projeto, mas não foi nada disso. O EQS SUV levou 6 anos para ser desenvolvido e 80% do trabalho não envolveu o sistema de propulsão totalmente elétrico. Isso, é claro, foi mantido inalterado, assim como a plataforma básica EVA 2, que é compartilhada por todos os modelos EQS e EQE. No entanto, foi preciso muito trabalho para adaptar um sistema de propulsão e estrutura feitos para um sedã executivo a um SUV mais alto, pesado, com tração nas 4 rodas e 7 lugares. Para criá-lo, a Mercedes se baseou fortemente nas lições aprendidas com a criação do seu modelo GLS, a combustão. E tudo isso foi combinado com a tecnologia elétrica desenvolvida para o conceito EQXX, que é baseado na plataforma Mercedes-Benz Modular Architecture, a qual servirá de base para a próxima geração de modelos totalmente elétricos da Mercedes. No EQS SUV, o resultado final de tudo isso é um carro mais importante do que você pode imaginar. Lançado em 2022, ele foi o primeiro de vários grandes SUVs exclusivos crossovers de alto luxo totalmente elétricos das marcas premium. É o próximo estágio comparado ao BMW iX ou ao Mercedes EQE SUV. Daqui para frente, o grande destaque nesse setor mais exclusivo será o Range Rover elétrico, que já está pronto para ser lançado em breve no momento deste teste. Mas com o EQS SUV, a Mercedes também quer ter voz nesse segmento. Existe até uma versão opulenta da Mercedes Maybach. Você pode saber mais sobre esse tipo de carro baixando, é claro, o aplicativo Car and Driving. E se o seu interesse for especificamente neste EQS SUV, então você vai precisar da análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. Não faz tanto tempo que achávamos que um grande SUV elétrico era extremamente pesado, com cerca de 2,5 toneladas, mas esse número parece leve comparado ao peso de um EQS SUV, que pode chegar a 3.129 quilos se você escolher todos os opcionais. A energia necessária para movimentar algo com volume semelhante ao de um elefante africano de menor porte está longe de ser ecológica e, claro, é considerável. 360 cavalos na versão 454 MATIC, a preferida, ou 544 cavalos na 584 MATIC, mais rápida e testada aqui. O peso se deve principalmente à bateria de 118 kW, que na versão básica permite até 640 km por carga, independente do conjunto motriz escolhido. De passagem, também vale notar que existe um 680 disponível com 658 cavalos de potência e um alcance total de 602 km, mas que só está disponível no extravagante Mercedes Maybach EQS SUV, um modelo topo de linha com acabamento chamativo que você pensaria 2 vezes antes de comprar, mesmo se tivesse a conta bancária de um ganhador da loteria para financiar um. O peso total de todo esse conjunto torna a suspensão pneumática Airmatic obrigatória para todo EQS SUV, que funciona através dos modos Eco, Comfort, Sport, Off-Road e individual do sistema padrão Dynamic Select Drive Mode. A Mercedes geralmente é muito boa em suspensão a ar e, de fato, essa aqui parece um tapete mágico quando está em cruzeiro, embora seja um pouco menos eficiente em disfarçar o efeito de buracos e lombadas nos bairros.
Por outro lado, para um SUV com mais de 5,1 metros de comprimento, este carro realmente parece menor ao seu redor na cidade, com a manobrabilidade auxiliada por um excelente sistema de esterçamento do eixo traseiro de série, que reduz o círculo de giro ao mover as rodas traseiras em até 10 graus. A direção do eixo traseiro também deveria melhorar as curvas em alta velocidade, mas é muito improvável que você vá testar isso aqui, porque esta Mercedes é tão macia que a rolagem da carroceria é bem acentuada em qualquer velocidade acima da média nas curvas. Direção mais firme e barras estabilizadoras ativas ajudariam. No momento deste teste, ainda não tínhamos dirigido o rival elétrico do Range Rover deste carro, mas não consigo imaginar que o produto Solar Hull teria que se esforçar muito para superar a dinâmica de condução voltada para o conforto que Stuttgart aceitou aqui. Ainda assim, levar as crianças para a escola e fazer uma viagem de fim de semana pela rodovia até a casa dos sogros é tudo o que a maioria dos proprietários vai querer deste carro, e ele está completamente em seu elemento, em ambos os casos, com uma velocidade razoável disponível quando solicitado. O 450 vai de 0 a 100 km por hora em 6,2 segundos e o 580 em 4,8 segundos, ambos com máxima de 210 km por hora. Ao viajar em velocidade de cruzeiro, a altura da suspensão AA diminui acima de 120 km por hora, o que melhora a eficiência aerodinâmica e também aumenta a autonomia. O que mais? O refinamento é excelente. Este carro é tão silencioso quanto um sussurro, graças ao pacote acústico de série. A frenagem impressiona menos. A Mercedes precisa melhorar a integração entre frenagem regenerativa e por atrito. Sobre a frenagem regenerativa, há 4 ajustes nas borboletas atrás do volante, mas só o mais forte se assemelha ao modo de um pedal. Talvez você não espere que o sistema de tração integral com 2 motores dos SUVs EQS leve o carro longe fora do asfalto. Na verdade, você estaria enganado. Com o modo off-road ativado, a suspensão a ar sobe 25 mm e ajusta a tração para terrenos escorregadios. Há uma seção off-road na tela central com medidores e leituras impressionantes. O sistema de câmeras 360 graus também oferece gráficos off-road e imagens especiais, como a visão de capô transparente, ideais ao dirigir em superfícies rochosas. O EQS SUV é certamente algo mais imponente do que o sedã EQS. Na verdade, esse não é o maior SUV da Mercedes. Com 5.125 mm, ele é 82 mm mais curto que o GLS, a combustão da marca, mas sua largura de 1.959 mm é 3 mm maior que a do outro carro. A altura do teto é de 1.718 mm. Elementos de estilo, como o para-brisa inclinado com o emblema EQS e a seção do ombro musculosa, são inspirados no EQS Sedan, mas ao contrário dele, as portas aqui são emolduradas, não sem moldura. Você não esperaria que o coeficiente de arrasto fosse tão bom quanto o valor de 0,20 CD daquele carro, e realmente não é. Este tem coeficiente de 0,26 CD e a Mercedes fez o possível, colocando os retrovisores nos ombros e usando maçanetas embutidas. As rodas com estilo embutido são grandes, de 21 ou 22 polegadas, e os detalhes de SUV trazem molduras nos arcos e estribos laterais. Como no EQS Sedan, a dianteira conta com a unidade de painel preto, que nos modelos do Reino Unido traz o padrão tridimensional de estrela ao redor do emblema central. Os faróis de LED apresentam os feixes de luz digital penetrantes da empresa e os módulos de luz são iluminados por trás com um padrão hexagonal tridimensional em combinação com a assinatura da luz diurna. Aqui há 3 pequenos triângulos diferentes dos 3 pontos de luz do EQS Sedan. Há recortes longos nos cantos inferiores e, como de praxe em modelos grandes da Mercedes EQ, o capô no formato de concha só deve ser aberto na manutenção. No entanto, uma tampa de serviço para o fluido do limpador foi integrada na lateral da asa esquerda. Na traseira, em vez do formato quadrado e robusto do GLS, há uma tampa mais inclinada e um discreto spoiler no teto.
A linha EQ mantém a tradicional faixa de LED traseira em toda a largura, com elementos em forma de hélice 3D curva. O para-choque inferior possui um elemento cromado com aparência de difusor, que conta com um spoiler aerodinamicamente otimizado. Como de costume, é claro, o mais importante aqui é o que você não pode ver, que é a plataforma rígida de arquitetura de veículo elétrico em alumínio EVA2, que sustenta este carro e foi o primeiro chassi veículo elétrico feito sob medida que a Mercedes já projetou. Vamos conferir o interior. Ao chegar à porta do motorista, a maçaneta embutida aparece ao destravar o carro. Infelizmente, quando você a segura, tudo se flexiona de forma barata e o som meio frouxo de plástico, se soltando de plástico, não é exatamente o aperto de mão acolhedor que você poderia esperar de um SUV de luxo premium de 6 dígitos. Fique confortável na frente e, claro, notará que está sentado mais alto do que em um sedã EQS, mas o painel é praticamente igual. De série, vem com a Hyperscreen de 1410mm, incluindo monitor central diodo, emissor de luz orgânico de 17,7 polegadas, display de instrumentos de 12,3 polegadas e outra tela diodo emissor de luz orgânico de 12,3 polegadas para o passageiro dianteiro. Tudo isso fica sob uma cobertura de vidro única, acima da qual há uma saída de ar fina que percorre todo o painel, ladeada nas extremidades por saídas externas em design de turbina. Desses cantos, o painel flui quase sem interrupções para cada porta, que é trabalhada de forma intrincada. De algum modo, porém, não há a mesma coesão de design encontrada no sedã EQS. Você se senta atrás desse volante enorme e, de forma particularmente estranha, neste modelo SUV há uma combinação curiosa de grandes janelas laterais com um para-brisa relativamente pequeno. Mesmo assim, como no EQS comum, é impossível não admirar os materiais escolhidos pela Mercedes para este carro. Marcas como Audi e Tesla perceberam que combinar madeira, couro e metal com elegância é difícil, mas aqui os acabamentos se encaixam perfeitamente e impressionam. Madeira de verdade, por exemplo, na parte superior larga da parte de cima do console central. Esse topo do painel com costura dupla é lindo. O acabamento em ouro rosa nas saídas de ar é elegante e depois de escurecer, a iluminação circular de contraste, que também é usada ativamente para indicar funções de telefone, mídia ou segurança, completa o visual flutuante e vanguardista. O conforto dos assentos é essencial para viagens very important person. Aqui há assentos climatizados de especificação conforto, extremamente confortáveis e com superfícies de couro náper costurado, que nesta sua forma mais elaborada, recebem essas pequenas almofadas extras para a cabeça, que pendem dos apoios de cabeça, como morcegos noturnos hibernando. E nas versões top de linha, como esta, cada assento dianteiro com ajuste elétrico conta com apoios laterais ativos multiformes e 10 diferentes programas de massagem. Enquanto isso, nada menos que 17 motores de passo controlam a temperatura e a distribuição do ar do sistema de climatização Thermotronic, que utiliza sensores solares para se ajustar climaticamente. Esses são apenas alguns dos 350 sensores incorporados neste carro para registrar tudo, desde as condições de iluminação e temperaturas até a ocupação dos assentos, o piscar de olhos do motorista ou a fala do passageiro. Esses sensores também permitem que essa expressão de luxo moderno seja antecipatória. Por isso existe um sistema inteligente de assistência interna Mercedes-Benz User Experience que funciona por meio de movimentos e gestos. Por exemplo, se você estender a mão para o lado do passageiro da cabine no escuro, o carro vai iluminar automaticamente a área para onde você está olhando. Tudo isso impressiona, mas o principal da parte dianteira da cabine, como falamos antes, é a tecnologia das telas. Ainda nem mencionamos tudo. Também está incluído um head-up display de realidade aumentada com uma diagonal de tela enorme de 77 polegadas, mas é essa hipertela aqui, com seus 3 monitores interconectados, que mais vai chamar sua atenção.
O display do motorista que você vê através deste volante grande é personalizável e pode mostrar informações de condução, modos de direção, velocidade, autonomia, recursos de assistência ao motorista e muito mais, tudo isso podendo ser controlado por esses botões de toque no volante aqui. Há 7 layouts selecionáveis: clássico, esportivo, discreto e off-road, além de navegação, assistência e serviço. Você também pode escolher diferentes dados para exibir no centro da tela, como display ecológico, preferências de áudio ou um mapa de navegação reduzido. Como você esperaria, essa grande tela sensível ao toque, diodo emissor de luz orgânico no centro da cabine, contém todas as funções de infoentretenimento do veículo, usando um processador de 8 núcleos e oferecendo 24 GB de RAM. Para acessar isso, você terá que ter feito login usando o aplicativo ou este leitor de impressão digital aqui. Os controles de clima ficam na parte inferior da tela. No canto superior esquerdo, há um menu EQ que concentra todas as funções de carregamento. Depois, deslize para baixo do topo ou toque no botão do carro entre os bancos. Isso te dá acesso rápido às funções favoritas e mais usadas, como o assistente de permanência em faixa ou o head-up display. Por fim, se você tocar no botão Home aqui embaixo, bem na base da tela, aparece o menu principal de recursos do Mercedes-Benz User Experience, que você talvez já conheça de outros modelos Mercedes, para acessar coisas como seus aplicativos, rádio terrestre e via satélite, opções de mídia e o menu de conforto, onde você pode personalizar configurações como os ajustes do banco e a iluminação ambiente multizona ativa. Além disso, aqui você também pode acessar o menu de carregamento EQ de outra forma. A parte realmente inteligente, porém, é a chamada camada 0, aqui acima da borda inferior da tela central, que, junto com caixas para sua fonte de áudio e configurações do telefone, pode oferecer uma seleção de sugestões baseadas em inteligência artificial para coisas que o veículo acha que você pode querer fazer com base na hora do dia, localização no mapa e preferências anteriores. A peça única de vidro da Hyperscreen se estende até a tela do passageiro. Assim que o carro percebe que alguém está sentado ao lado do motorista, ele oferece um botão para ligar essa tela. Depois disso, você faz login e então ela replica as funções da tela central. Isso não é útil apenas para o conforto, é claro. O passageiro pode usar fones de ouvido com Bluetooth para ouvir suas próprias escolhas de música, independentemente do restante do carro, ou selecionar suas próprias configurações de assento. Mais importante ainda, isso permite que o passageiro atue totalmente como um copiloto durante a viagem. Então, o motorista pode pedir para quem estiver sentado ao lado procurar destinos, restaurantes, estações de recarga, preferências de rádio ou seleções de mídia que, quando localizadas pelo passageiro, podem ser facilmente transferidas para a tela central principal e ativadas. O que mais você gostaria de saber? Bem, a Mercedes inclui muitos itens de série, incluindo um pacote Air Balance, que perfuma a cabine, e um sistema de som Burmester de 710 watts, com esses alto-falantes trabalhados de forma intrincada, o que pode ajudar a compensar algumas reservas que você possa ter sobre a qualidade de construção, considerando os valores de loteria que estão sendo pedidos para ter um desses. As saídas de ar prateadas externas são feitas de um plástico prateado barato e parecem isso mesmo, enquanto o painel superior cede ao toque e os bancos climatizados fazem um barulho ridículo em qualquer configuração que não seja a mais baixa. Além disso, apesar dos melhores esforços da Mercedes, a Hyperscreen atrai muitos reflexos. Talvez o mais irritante, porém, como em outros modelos da Mercedes, o volante está absolutamente coberto de botõezinhos inúteis. Pelo menos tem muito espaço de armazenamento. O painel de madeira na base do console central desliza, revelando um compartimento, carregador sem fio, 2 portas USB-C e 2 porta-copos ajustáveis. Abaixo deste compartimento há uma área de armazenamento rasa no nível do piso que possui mais 2 portas USB-C e uma alça elástica para evitar que objetos escorreguem para o assoalho.
Há um porta-luvas grande onde fica o dispensador padrão de fragrância para a cabine Air Balance e você também conta com um porta-objetos nas portas de tamanho razoável e um compartimento duplo com tampa bem profundo aqui entre os bancos, que também possui mais 2 portas USB, novamente do tipo USB-C, por isso você precisa ficar mexendo com todos os adaptadores de USB-A ali dentro. Vamos sentar na segunda fileira. Este EQS SUV tem o mesmo entre-eixos de 3.200 e 10 mm do 20 mm. Isso é um bom sinal para o espaço do compartimento traseiro, então vamos dar uma olhada. O espaço para passageiros da segunda fileira é amplo e o ajuste elétrico dos assentos permite mover as bases 130 mm para frente e para trás, variando entre 830 e 960 mm para as pernas. Os encostos são ajustáveis eletricamente por este botão na porta e o piso plano da plataforma elétrica permite acomodar facilmente um terceiro adulto no centro. O ambiente é claro e arejado, graças ao teto panorâmico de vidro de 2 painéis, item de série. Como esperado, há um painel de climatização traseiro com compartimento retrátil abaixo, 2 portas USB-C e 2 HDMI. A Mercedes inclui luzes de leitura no teto, grandes porta-objetos nas portas, saídas de ar na coluna B e bolsos prateados nos bancos dianteiros. Gaste mais no EQS SUV. Você pode ter uma versão com sistema de entretenimento traseiro de alto padrão da marca, com 2 telas nos encostos dos bancos que, teoricamente, transmitem vídeos e televisão se conseguir configurar tudo. Também existem opções de pacote de luxo para o banco traseiro com ou sem essas almofadas aqui, apoios de cabeça de luxo e bancos traseiros multicontorno que reclinam até 37 graus. Os 2 pacotes opcionais incluem o tablet traseiro removível Mercedes-Benz User Experience integrado ao apoio de braço central. Isso permite que o compartimento traseiro gerencie as funções de conforto e multimídia do carro e replica o menu de recursos padrão do Mercedes-Benz User Experience da tela central dianteira nessas telas do sistema de entretenimento dos bancos traseiros. Se você estiver no lado do passageiro dianteiro do carro, pode usar a seção de conforto para deslizar o banco à sua frente para frente, colocando-o em uma posição de chofer, o que vai aumentar bastante o espaço para as pernas. Há um compartimento no apoio de braço com espaço para um tapete de carregamento sem fio também. Certo, hora de dar uma olhada na terceira fileira de assentos. Isso é um item de série para o nosso mercado, embora não seja para outros. Entrar não exige tanto esforço quanto normalmente é necessário para a terceira fileira nesse tipo de carro e a função de fácil acesso também cria uma abertura de entrada mais ampla. Isso move o encosto para frente em 290 mm. Porém, lá dentro não é tão espaçoso quanto se espera, dado o tamanho do carro e os benefícios da plataforma elétrica. Há muito pouco espaço para as pernas e você certamente vai se sentir mais apertado do que no SUV GLS a combustão comparável da marca. Apesar dos 75 mm extras de entre-eixos deste modelo em relação ao outro carro, devido ao design traseiro mais inclinado, o espaço para a cabeça atrás não se compara ao do GLS. Como é comum nesses carros, o assoalho alto faz o adulto sentar com os joelhos quase na altura do peito. Resumindo, você terá que considerar esse espaço exclusivo para crianças, algo que talvez não esperasse em um SUV desse porte. Não compensa muito que cada lado tenha saída de ar, porta-copos, bandeja para objetos e 2 portas USB-C ou que as janelas laterais traseiras sejam grandes. Vamos terminar dando uma olhada na parte de trás. A tampa traseira elétrica se ergue, oferecendo 1.978 mm de altura e espaço suficiente para pessoas altas carregarem o porta-malas. Infelizmente, com as 3 fileiras de assentos levantadas, não será possível carregar muito. São só 195 litros de espaço nessa configuração, acessados por cima do batente de carga com acabamento prateado pouco prático. Essas 2 bolsas de cabos de carregamento ocupam boa parte desse espaço e não há outro lugar para colocá-las, porque a Mercedes não oferece nenhum espaço frontal sob o capô, ao contrário de alguns concorrentes.
Eles não fazem isso com nenhum EQS, nem há espaço suficiente nessa área rasa de armazenamento sob o assoalho. Você esperaria que essa área sob o assoalho aqui pelo menos pudesse acomodar a prateleira do porta-malas, mas não, ela nem consegue fazer isso. Praticamente a única coisa que cabe ali embaixo é uma rede de retenção de carga. Há uma tomada de 12 volts aqui e também uma luz na parte interna da tampa do porta-malas para ajudar no carregamento noturno. Mas, no geral, você realmente teria que dizer que um Kia veículo elétrico, 9 que custa quase metade do preço, é mais bem pensado como um SUV elétrico grande de 7 lugares para a família. Na maioria das vezes, é claro, os proprietários do EQS SUV vão viajar com essa terceira fileira de assentos dobrada, o que, um pouco decepcionante pelo valor cobrado aqui, você tem que fazer manualmente. O processo complica ao levantar os assentos da terceira fileira, pois, para evitar subir de joelhos e mãos no compartimento de carga, é preciso ir às portas laterais e empurrar o banco do meio para frente, permitindo acessar e puxar os assentos da terceira fileira para cima. Com os bancos traseiros dobrados, o espaço para bagagem, é claro, aumenta substancialmente. Isso vai de 645 litros a 800 litros, dependendo da posição dos bancos da segunda fileira. Eles também podem ser colocados em uma posição vertical para carga. Assim, você pode colocar ainda mais coisas na parte de trás. Isso significa que, mesmo com 5 ocupantes, até 24 caixas de água mineral ou 4 bolsas de golfe podem ser transportadas. A segunda fileira de assentos pode ser rebatida eletricamente por estes botões prateados no lado direito do porta-malas. Isso libera o acesso aos ganchos para sacolas e às tiras de retenção no porta-malas. Os encostos dividem-se convenientemente no formato 40-20-40 com tudo dobrado e plano. A capacidade de carga aumenta para 2.020 litros. Na época do nosso teste, no verão de 2025, a Mercedes estava pedindo para você considerar um preço inicial de pouco menos de 130 mil para possuir um EQS SUV. Esse valor é do EQS 454 MATIC básico. Obviamente, você vai precisar de bem mais, cerca de 140 mil libras para a versão mais rápida EQS 584 MATIC. Ambos têm 7 assentos de série e 2 níveis de acabamento em todas as motorizações. Aufrecht Melcher Grossas Pach Line Premium Plus Zoe, por cerca de 15 mil libras a mais, o acabamento Business Class mais luxuoso que temos aqui. Considere que será necessário cerca de 7 mil libras esterlinas a mais para trocar um EQS Sedan equivalente por um EQS SUV. Se estiver comparando com o modelo equivalente à combustão da marca, o GLS, saiba que, na época da filmagem, os preços do GLS a gasolina e diesel iam de 111 mil a 125 mil. Você pensaria que a Mercedes, no Reino Unido, conseguiria vender um EQS SUV por um preço próximo a esse se fosse importar uma versão desse carro com um pouco menos de potência e equipamentos. Mas, na verdade, há um salto considerável de preço para você conseguir entrar nesse modelo elétrico. Vale lembrar que, para fãs de excessos, há outra opção de SUV EQS, o Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, bem mais caro e com 2 motores que entregam 658 cavalos. Durante as filmagens, esse modelo topo de linha custava pouco mais de 200 mil libras esterlinas na versão First Class padrão e cerca de 240 mil libras esterlinas na versão First Class Night Series pessoal. Mas são as versões convencionais desse modelo que focamos aqui. Atualmente, o principal modelo alternativo é o Range Rover elétrico, que ainda não estava à venda no Reino Unido durante nossa avaliação. Esperamos, porém, que ele tenha preço parecido ao do Mercedes. É difícil encontrar outra opção elétrica de 7 lugares tão credível quanto o EQS SUV no segmento, mas vale lembrar que o Ioniq 9 da Hyundai e o veículo elétrico 9 da Kia oferecem praticamente o mesmo, sem o selo Premium, por quase metade do preço. Então pense bem. Se quer essa Mercedes, é importante conhecer os equipamentos de série. Vamos conferir agora. Como era de se esperar pelo valor de 6 dígitos, até a versão básica Aufrecht Melcher Grossas Pach Line Premium Plus já oferece muito. Vamos começar pelos itens relacionados à condução.
Há suspensão pneumática animática, esterçamento do eixo traseiro em 10 graus e faróis digitais de LED com faixa de luz. O carro conta com modos de condução Dynamic Select e bomba de calor que mantém a autonomia em clima frio. Há também o assistente ativo de distância Distronic da marca. Isso é muito mais do que apenas um controle de cruzeiro. Ele foi projetado para operar em vias de mão dupla e funciona com um sistema padrão de assistência ativa de direção para manter você no centro da sua faixa designada. E este EQS SUV também vem com ajuste de velocidade baseado na rota, que ajusta automaticamente a velocidade do carro antes de curvas rotatórias e cruzamentos, além do assistente ativo de para e anda, que tira o estresse das viagens em rodovias ao antecipar congestionamentos e ao alcançá-los, para o carro quando possível e depois o coloca em movimento novamente, tudo isso sem a intervenção do motorista. Além da condução, há teto panorâmico deslizante, rodas Aufrecht Melcher, Grossasbach de 21 polegadas, estribos em alumínio, vidros traseiros escurecidos e acústicos, portas com fechamento suave, porta-malas Easy Pack elétrico, Keyless Go, conectividade do app Mercedes e sistema de segurança Mercedes Guard, 360 graus, Vehicle Protection Plus. Também existe rastreador veicular. Também há um ano de uso gratuito da tarifa pública Mercedes-Benz Charge L da marca, que oferece acesso gratuito à rede pública de recarga Mercedes-Benz Charge, seja pelo aplicativo Mercedes-Benz, pelo cartão identificação por radiofrequência fornecido ou pela central multimídia do veículo. Isso inclui dezenas de milhares de estações de recarga em todo o Reino Unido, incluindo aquelas em shoppings, hotéis ou postos de serviço nas rodovias, e abrange a British Petroleum Pulse, que é a maior rede de recarga do Reino Unido. Dentro de qualquer EQS SUV, o principal destaque é o painel Hyperscreen da marca, que reúne uma tela display de cristal líquido de 12,3 polegadas para o motorista, uma tela central diodo emissor de luz orgânico de 17,7 polegadas com feedback tátil e uma tela diodo emissor de luz orgânico de 12,3 polegadas para o passageiro dianteiro, tudo isso sob uma cobertura de vidro contínua. A Aufrecht Melcher Grossasbach Line Premium Plus traz som 3D Burmester de 710W, iluminação ambiente ativa, bancos dianteiros climatizados em couro napa e acabamento em madeira de limão antracite. Inclui head-up display com realidade aumentada, leitor de impressão digital, volante aquecido, carregador de celular sem fio e climatização automática Thermatronic na dianteira e traseira. Serviços de navegação EQ, uma câmera de painel e o pacote Air Balance. Agora, isso perfuma a cabine. Todos os modelos EQS SUV também têm 7 assentos, com estofamento totalmente aquecido nas 3 fileiras. As funções de mídia são do sistema Mercedes-Benz User Experience já conhecido. Isso pode ser controlado por toque, por voz ou pelo assistente interno Mercedes-Benz User Experience, com controle por gestos, e o Mercedes-Benz User Experience inclui integração com smartphone e um módulo de comunicação 5G. Se você optar pela versão Business Class que temos aqui, seu EQS SUV virá com rodas Aufrecht Melcher Grossasbach, maiores de 22 polegadas em preto brilhante, enquanto a cabine recebe bancos multicontorno com apoios laterais ativos, função de massagem energizante e os luxuosos apoios de cabeça macios da marca. Há também o acabamento interno Electric Art e o pacote Energizing Plus, que acalma você com programas pré-definidos que incorporam iluminação ambiente, massagem e música. A versão Business Class inclui sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience de alto padrão, com 2 telas nos encostos da segunda fileira. Além disso, conta com telefonia multifuncional, receptor de televisão, carregador de celular traseiro e estofamento em couro napa bege macchiato claro e cinza espacial. Há também acabamento em madeira de nogueira, estilo deck de navio, que custa caro para adicionar no modelo Aufrecht Melcher Grossasbach Line Premium Plus. Falando em opcionais, seu concessionário vai querer que você considere uma das opções de pacote de luxo para o banco traseiro. O pacote de luxo traseiro oferece um tablet Mercedes-Benz User Experience integrado entre os 2 passageiros do banco do meio, permitindo o controle das funções de conforto e multimídia ali atrás.
Além disso, o controle por gestos do assistente Mercedes-Benz User Experience se estende à parte traseira, com iluminação adaptativa e climatização para os bancos de trás. Ou você pode optar pelo pacote de luxo traseiro estendido, que traz tudo isso mais bancos traseiros multicontorno reclináveis até 37 graus, 2 almofadas extras para o assento do meio, extensão do assento em até 100 milímetros, aquecimento para cabeça e ombros, fivelas de cinto de design, sistema de aquecimento para pescoço e ombros e ajuste elétrico do banco do passageiro dianteiro a partir de trás, ampliando o espaço para as pernas. Quanto às opções individuais do EQS SUV, você pode querer considerar o tapete de porta-malas reversível, uma caixa organizadora para o porta-malas, as tradicionais barras transversais de teto e um engate para reboque. A principal opção visual externa é o pacote Night, que dá ao exterior um visual temático em preto brilhante. Em toda a linha do EQS SUV, a maioria dos tons de pintura metálica disponíveis já está incluída no preço, incluindo o acabamento verde esmeralda que temos aqui, mas você pode pagar um valor extra se quiser 2 opções de pintura exclusiva da linha Manufacture. Quanto à segurança, como você espera, todo EQS SUV está repleto de radares e câmeras que operam todos os recursos incluídos no pacote padrão de assistência à condução e mais alguns. Há radares multimodo na dianteira e traseira. A dianteira ainda possui radar de longo alcance e câmera estéreo multifuncional. Para a detecção de curta distância, há 12 sensores ultrassônicos e 4 câmeras 360 graus. Os principais recursos da câmera estão agrupados em 3 categorias no menu de configurações da tela central. Os principais itens são evitar contato com assistência e frenagem autônoma ativa. Isso inclui uma função de tráfego cruzado que detecta pedestres e veículos atravessando o seu caminho quando você está fazendo uma curva. Evitar contato abrange controle de estabilidade, controle eletrônico de estabilidade, assistente de permanência em faixa e de ponto cego ativos. Os 2 últimos recursos usam assistência sutil na direção para corrigir o carro quando preciso. As câmeras do assistente ativo de ponto cego também permitem uma função de aviso de saída, que alerta os passageiros se eles estiverem prestes a abrir as portas na frente de um pedestre, ciclista ou veículo que se aproxima. Outras 2 categorias estão no menu de configurações. Existe a categoria de condução, com assistente ativo de distância Distronic, assistente de direção e de mudança de faixa. Por fim, há a categoria de assistência, que agora inclui o assistente de sinalização de trânsito. Além de projetar sinais no painel, avisa sobre avanço de sinal vermelho e possui assistente que monitora a sonolência. Além disso, o semáforo exibe claramente as mudanças dos sinais de trânsito. Na tela, quando você está parado bem embaixo de um semáforo e de outra forma teria que esticar o pescoço para enxergar. Outros recursos do pacote de assistência à condução que temos incluem o assistente ativo de parada de emergência, que inicia uma frenagem de emergência imediata se a evasão for impossível. Além disso, o assistente ativo de direção evasiva ajuda em manobras de desvio caso um veículo, pedestre ou ciclista surja de repente no seu caminho. Este carro inclui PressSafe Plus e Impulse Side. Isso utiliza reforços infláveis dentro dos bancos para criar mais espaço entre os ocupantes do carro e qualquer coisa que possa estar prestes a colidir com ele pela traseira ou pelas laterais. Como você deve imaginar, há um aviso de limite de velocidade, mas é fácil de desligar. Todos os airbags tradicionais estão presentes na frente e ao longo das laterais do interior, incluindo grandes airbags de cortina que cobrem as janelas laterais como uma cortina. E também há um airbag para o joelho do motorista e um airbag central dianteiro, que em caso de impacto lateral severo se posiciona entre o motorista e o passageiro da frente, reduzindo o risco de contato entre as cabeças dos ocupantes. Então tudo isso é muito tranquilizador. As desvantagens dos SUVs no peso e na aerodinâmica ficam claras aqui, enquanto o EQS 450 4MATIC Sedan alcança 752 km com uma carga. A bateria de 118 kW do EQS SUV 450 4MATIC permite 644 km.
Grande parte dessa mesma autonomia se aplica à versão 580 4MATIC. Esses 644 km cai para 608 km com as rodas maiores deste modelo Plus Business Class. O Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, também com a mesma bateria, alcança até 602 km. A autonomia máxima pode não importar tanto se o carregamento puder ser concluído rapidamente. Os números parecem bons, mas precisarão de atualização significativa a longo prazo. Isso porque o EQS SUV, assim como seus equivalentes sedã e EQE, não adotou a arquitetura eletrônica de 800 volts que os principais modelos elétricos da Audi, Porsche e Genesis usam para carregar até 350 kW. Há um sistema antigo de 400 volts que permite recarga rápida em corrente contínua até 200 kW. Ainda assim, atualmente, quando carregadores capazes de operar até 350 kW são mais raros que unicórnios, os números do EQS parecem muito bons. A carga de 10 a 80% em corrente contínua leva só 31 minutos em todas as versões, e a Mercedes diz que até 300 km de autonomia podem ser adicionados em 15 minutos. Se você só tiver uma wallbox monofásica de 7,4 kW em casa, não conseguirá carregar totalmente esse carro à noite, pois levaria 18 horas e 30 minutos para recarregar a bateria. Nem pergunte sobre o tempo de carregamento se você se encontrar em uma situação em que precise usar uma tomada doméstica de 3 pinos. Você provavelmente precisaria de um calendário. As coisas melhoram muito se sua casa ou escritório tiverem alimentação trifásica. Usando uma wallbox de 11 kW, você pode reduzir o tempo total de recarga para 10 horas e 50 minutos e se aproveitar o fato de que o 22 kW pode reduzir ainda mais esse tempo para 6 horas e 15 minutos, você pode gerenciar seu regime de recarga pelo aplicativo da Mercedes ou pela seção EQ da tela central, que é dividida em 4 setores. Rota mostra estações de recarga corrente contínua ao longo do seu trajeto. A autonomia exibe como vários fatores do veículo influenciam o consumo atual. Carregamento oferece 3 programas personalizados. Padrão, casa e escritório permite otimizar a temperatura da bateria e ativar recarga ecológica que limita a carga a 80% para preservar a bateria. E por fim, consumo mostra graficamente a eficiência da sua condução recente em watt-hora por milha ao longo de vários períodos de tempo. O que mais? Todos os modelos EQS SUV estão no topo do grupo 50 de seguro e, como veículos elétricos, exigem pagamento do imposto de circulação. Porém, o imposto de benefício em espécie é baixo, apenas 3% em meados de 2025. As revisões de manutenção são a cada 2 anos ou a cada 30.500 quilômetros, o que acontecer primeiro. Você receberá uma mensagem tanto no painel quanto pelo seu aplicativo Mercedes Me, que vai te lembrar quando uma revisão estiver próxima. A manutenção com preço fixo está disponível e a maioria dos clientes opta pelo plano de assistência Mercedes, que pode ser de 2 anos com 2 revisões, 3 anos com 3 revisões ou 4 anos com 4 revisões. A garantia padrão é de 3 anos com quilometragem ilimitada. Você recebe isso em todos os modelos da Mercedes e há até 30 anos de garantia contra perfuração devido à corrosão. A marca também oferece assistência rodoviária pan-europeia da Mercedes-Benz, que é gratuita nos primeiros 3 anos e depois disso é renovada automaticamente por 12 meses toda vez que o carro passa por uma revisão completa recomendada pela Mercedes, podendo durar até o carro completar 30 anos. As baterias do EQS têm garantia separada de 8 anos ou 160 mil quilômetros. O Mercedes Classe S nunca foi nem poderia ser desenvolvido para virar o GLS SUV. Ambos são projetos muito diferentes e, ao considerar isso, você tem uma ideia da dimensão do desafio de engenharia envolvido em usar praticamente tudo do EQS Sedan, basicamente o Classe S do futuro, para criar o EQS SUV, e é por isso que o desenvolvimento desse SUV exclusivo demorou tanto.
O que foi alcançado aqui é impressionante por si só. Se vale a quantia de dinheiro que a Mercedes quer cobrar por ele, já é uma outra questão completamente diferente. Mesmo assim, o principal rival elétrico deste carro, o Range Rover, também custa muito caro, então a escolha entre eles depende da imagem que você quer passar. Escolher essa Mercedes vai significar alguns compromissos em termos de dinâmica de condução. Ninguém espera que a dirigibilidade de um SUV elétrico de luxo desse porte seja muito envolvente, mas, sinceramente, esperávamos um pouco mais do que é oferecido. Mesmo assim, isso provavelmente não vai incomodar o público-alvo. Este Mercedes nos lembra bastante o último SUV de 7 lugares de nicho, meio excêntrico, que a fabricante de Stuttgart vendeu por aqui. O incomum R-Class, a combustão de 2006. Aquele carro, assim como este, também era fabricado nos Estados Unidos, em Tuscaloosa, no Alabama, e não atraiu um público grande o suficiente para justificar sua permanência a longo prazo no mercado do Reino Unido. E nós nos perguntamos se um destino semelhante aguarda o EQS SUV. O fator de diferenciação aqui, é claro, é o trem de força elétrico e a presença em um segmento onde atualmente realmente não há muita opção para quem simplesmente precisa ter um emblema premium em um carro desse tipo. Talvez isso seja suficiente para manter este modelo relevante em nosso mercado. Vai ser interessante ver.